A Terra já passou por momentos de extremo frio em que temperaturas congelantes comandavam o planeta e criaturas enormes lutavam pela sobrevivência. Mas o que causou esse resfriamento extremo? Como os seres vivos conseguiram sobreviver? E mais importante, será que estamos seguros de uma nova era glacial? Fique comigo até o final para desvendar os mistérios desse período congelante da história da Terra. Aperte o casaco e vamos para essa viagem no tempo. Preparados para ir além? Bora lá! Imagine um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. Um planeta coberto por imensas geleiras, onde temperaturas congelantes dominavam a maior parte da Terra. Nesse cenário, criaturas gigantes como mamutes lanosos e tigres dente de sabre lutavam para sobreviver, enquanto os primeiros humanos enfrentavam desafios extremos para encontrar comida e abrigo. Mas o que exatamente causou a era glacial? Como os animais e os humanos sobreviveram a temperaturas tão baixas? E será que um dia poderemos encarar um novo período de congelamento global? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos mistérios da Era Glacial, explorar os fatos mais surpreendentes desse período e entender como ele moldou o mundo como conhecemos hoje. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo! O que foi a Era Glacial? A Era Glacial não foi um evento único, mas sim uma série de períodos em que a temperatura global caiu drasticamente, resultando na expansão das geleiras sobre os continentes. Essas eras do gelo acontecem devido a uma combinação de fatores astronômicos, geológicos e atmosféricos. Uma das principais explicações vem dos chamados ciclos de Milankovitch. Esses ciclos envolvem mudanças na órbita da Terra ao redor do Sol, na inclinação do eixo terrestre e na precessão, um movimento parecido com o de um peão girando. Pequenas variações nesses fatores podem afetar na quantidade de luz solar que atinge o planeta, desencadeando períodos de resfriamento e aquecimento. Além disso, outras influências naturais, como erupções vulcânicas massivas, podem liberar grandes quantidades de poeira e gases na atmosfera, bloqueando a luz solar e resfriando a Terra. As correntes oceânicas também desempenham um papel importante, já que mudanças na circulação dos oceanos podem alterar drasticamente o clima global. A era glacial mais recente, chamada de Pleistoceno, começou há cerca de 2,6 milhões de anos e durou até aproximadamente 11.700 anos atrás. Durante esse período, houve várias fases de resfriamento intenso, conhecidas como glaciações, intercaladas com períodos mais amenos, chamados de interglaciais. Ou seja, a natureza tem seu próprio termostato, que de tempos em tempos esfria tudo. Como era o mundo durante a Era do Gelo? Durante os períodos mais frios da Era Glacial, as geleiras se expandiram de forma impressionante, cobrindo grandes partes da América do Norte, Europa e Ásia. Em algumas regiões, o gelo chegava a 3 km de espessura. Isso é o equivalente a quase 10 torres Eiffel empilhadas. Que loucura, hein? Enquanto isso, outras áreas da Terra sofriam com climas extremamente secos e áridos. No Brasil, por exemplo, o impacto foi sentido de uma forma diferente. A Amazônia, que hoje é uma floresta densa e úmida, era bem menor e mais fragmentada, com grandes extensões de savanas. O sertão nordestino, que já é seco nos dias de hoje, era ainda mais árido, tornando a sobrevivência dos animais e humanos bem mais difícil. Além disso, os níveis dos oceanos estavam muito mais baixos do que os atuais, porque grande parte da água do planeta estava presa nas geleiras. O mar estava a cerca de 120 metros abaixo do nível atual, o que expôs áreas que hoje estão submersas. Isso criou pontes de terra entre continentes, permitindo que os primeiros humanos migrassem para novas regiões. Um exemplo famoso é o Estreito de Bering, que ligava a Sibéria, na Rússia, ao Alasca, nos Estados Unidos, permitindo que grupos humanos cruzassem para a América sem precisar de barcos. Dessa forma, mesmo nesse ambiente inóspito, diversas criaturas fascinantes conseguiram sobreviver. Os gigantes da Era Glacial. Se você acha que os dinossauros foram os únicos animais gigantes da história, está enganado. A Era Glacial foi o lar de algumas das criaturas mais impressionantes que já existiram. Muitos dos animais dessa época tinham adaptações únicas para enfrentar o frio extremo e garantir sua sobrevivência. Vamos conhecer alguns dos mais icônicos. Mamute lanoso, esse parente dos elefantes modernos, era uma verdadeira máquina de sobrevivência no gelo. Coberto por uma espessa camada de pelos e uma grossa camada de gordura isolante, ele era capaz de resistir ao frio intenso. Suas enormes presas, que podiam atingir 5 metros de comprimento, eram usadas para cavar o gelo e encontrar comida. Quando você pensa em Era Glacial, provavelmente ele é a referência que logo vem na mente.
Tigre-dente de sabre. Esse predador feroz possuía presas afiadas de até 30 centímetros de comprimento, perfeitas para capturar grandes presas. Embora pareça assustador, os cientistas acreditam que ele não era tão veloz, confiando mais em emboscadas do que em perseguições. Apesar do nome, o tigre-dente de sabre não era um tigre e também não deixou descendentes. Os primeiros ossos dele foram encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1839. Megatério. Imagine uma preguiça do tamanho de um elefante. O megatério podia se erguer sobre as patas traseiras e alcançar 6 metros de altura. Ele era herbívoro e provavelmente usava suas enormes garras para puxar galhos de árvores e se alimentar. Seu nome significa besta gigante. E ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para tentar explicar o modo de vida desse animal. Mesmo assim, ainda existem muitas questões e mistérios que os especialistas buscam responder. Rinoceronte lanoso. Muito parecido com os rinocerontes atuais, esse animal tinha uma espessa camada de pelo para suportar as temperaturas congelantes das estepes glaciais. Esses gigantes dominaram o planeta por milhares de anos, mas, com o fim da era glacial e a chegada dos primeiros humanos caçadores, muitos deles acabaram extintos. Ele era um dos maiores herbívoros no ecossistema da era glacial, perdendo apenas para o mamute lanoso. Tinha 2 chifres, mas um era muito grande em forma de lâmina, assim como dentes fortes e maciços e uma mandíbula bem desenvolvida, que eram adequadas às gramíneas que compunham quase a totalidade de sua dieta. Dessa forma, a vida selvagem da era glacial era impressionante. Esses animais estavam no topo da cadeia alimentar da época, mas, quando o clima começou a esquentar, muitos deles não conseguiram se adaptar e acabaram extintos. O que levou ao fim da era glacial? O fim da era glacial foi causado principalmente por mudanças climáticas naturais. A inclinação da Terra voltou a permitir maior incidência solar, e os oceanos começaram a liberar mais calor para a atmosfera, aumentando a temperatura global. Depois de milhares de anos de frio extremo, o planeta começou a esquentar aos poucos, e a mudança na inclinação da Terra fez com que recebêssemos mais luz solar. Além disso, atividades vulcânicas e mudanças nos oceanos ajudaram a acelerar esse processo. Mas tem um detalhe intrigante. Os primeiros humanos já estavam por aqui nessa época, e alguns dos cientistas acreditam que nossa espécie pode ter dado um empurrãozinho na extinção de vários animais. Como? Caçando em excesso. Mamutes, por exemplo, eram uma fonte valiosa de carne, pele e ossos. Com o aumento da caça e o clima mudando, muitas espécies simplesmente desapareceram. A combinação dessas mudanças resultou no derretimento gradual das geleiras, elevando o nível dos oceanos e moldando a paisagem que conhecemos hoje. Podemos ter uma nova era glacial? Agora vem a grande questão. Será que um novo período de gelo pode acontecer? A resposta é, talvez. Essa é uma questão que intriga cientistas até hoje. A Terra já passou por diversos ciclos de aquecimento e resfriamento ao longo de sua história, então, em teoria, uma nova era glacial poderia acontecer no futuro. No entanto, o ser humano está alterando o clima de maneira significativa. A queima de combustíveis fósseis e o desmatamento estão aumentando a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, tornando o planeta mais quente. Isso pode estar adiando ou até impedindo a chegada de um novo período glacial. Se por algum motivo uma nova era do gelo acontecesse, os impactos seriam devastadores. Cidades inteiras poderiam ser soterradas pelo gelo, a produção de alimentos seria severamente afetada e milhões de pessoas teriam que migrar para regiões mais quentes. Mas com a tecnologia atual, talvez conseguíssemos encontrar formas de sobreviver a um evento tão extremo. Então, gente, a Era Glacial foi um dos períodos mais extremos e fascinantes da história da Terra. Com temperaturas congelantes, animais gigantes e humanos tentando sobreviver contra todas as adversidades, esse período moldou nosso planeta de maneiras surpreendentes, além de todo o mistério ao redor dessa era. Mas será que estamos seguros de uma nova idade do gelo? Ou podemos ver o retorno do frio extremo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como esse. Até a próxima, pessoal!